porque eu não sei se isso acontece com você, colega psicóloga, mas comigo já aconteceu muito e às vezes ainda acontece, de acharem que psicóloga só trabalha com clínica, que psicóloga lê a mente humana, que psicóloga tem bola de cristal, aquelas fantasias que algumas pessoas criam, ou que psicóloga trata de louco. Graças a Deus, as coisas estão, né, mudando, as pessoas, principalmente, né, com a pandemia e nos últimos anos, né, o nosso trabalho tem sido um trabalho sério, ético, e está fazendo com que a população conheça e reconheça o trabalho nosso enquanto psicólogas e também as diferentes áreas que nós atuamos. Mas é sempre importante esclarecer que quando você é psicóloga e vai trabalhar com consultoria nas empresas, a proposta de trabalho de consultoria organizacional não é uma proposta clínica, de psicóloga clínica. Bom, aí vocês podem dizer assim, mas Ana Silvia, não é importante o trabalho da psicóloga clínica? Tem tantas empresas, né, que terceirizam esse serviço para outras empresas, tem tantas colegas trabalhando, né, como psicóloga clínica dentro das empresas? Sim, tem, e é um trabalho extremamente importante. Não é disso que eu estou falando que psicóloga consultora é um outro papel, é uma outra abordagem. E por isso que é importante a gente esclarecer. Trabalhar com plantão psicológico é fazer consultoria organizacional? Não, não é. Quem trabalha com plantão psicológico está na clínica, está com uma abordagem clínica, ok? Então, não é consultoria organizacional. Quem trabalha com psicoterapia dentro das organizações é consultor organizacional? Também não. Quem trabalha com terapia em grupo dentro das organizações? Também não. Por quê? Porque são abordagens clínicas. Quando nós denominamos consultoria organizacional, psicóloga consultora, nós estamos falando de um outro papel que não é uma abordagem clínica. Mas que papel é esse, então, né? Quando nós usamos esse conceito de papel, nós estamos falando de responsabilidades, quais são as atividades, né? Qual é a imagem desse papel e qual a expectativa que a sociedade vai ter desse papel. A sociedade ou uma instituição, uma organização. Então, sempre que a gente fala em papel, é um papel social e que tem uma expectativa em relação a ele. No campo profissional, da mesma forma, né? Um papel de gestor, um papel de líder, um papel de assistente social, vai ter uma expectativa desse profissional, que é claro que está embasada na regulamentação dessa profissão, no código de ética dessa profissão, né? Na formação desses profissionais, enfim. Então, falar de papel é falar de quais são as atividades que são desempenhadas, quais são as responsabilidades também que cabe, né, nesse papel, e quais são os compromissos, principalmente éticos, que esse papel vai implicar também, ok? Então, vamos lá, vou conversar com vocês. Durante a nossa conversa, se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade para colocar. Se for possível responder, eu respondo. Se não for possível, eu respondo depois no direct, mas a gente vai interagindo aqui, tá bom? Bem, veja só, ser consultor organizacional, você pode ser consultor organizacional com diferentes formações, ok? Como psicóloga, quando você entra dentro das organizações para ser consultor organizacional, então você vai trabalhar com enfoque da psicologia organizacional ou, né, vamos colocar o porque não precisa excluir, né, ou da psicologia do trabalho, que tem diferenças de abordagens. Inclusive, tem alguns colegas que se denominam psicólogas do trabalho. E se você falar que ela é psicóloga organizacional, ela se sente ofendida. Olha só.
Isso existe. Eu estava num congresso em São Luís do Maranhão, em 2019, no Congresso de Psicodinâmica do Trabalho, eu fui apresentar minha dissertação de mestrado, que o tema da minha dissertação foi a psicodinâmica do trabalho, e estava eu lá no congresso, né, da psicodinâmica do trabalho, e uma psicóloga extremamente reconhecida, uma referência assim, nacional, internacional desse tema, ela falou isso, ela falou, eu estava do lado dela, assim, estava 2 metros de distância dela, na mesma sala, numa discussão, e ela falou, eu não sou psicóloga organizacional, eu sou psicóloga do trabalho. Então, tem isso também. Mas, assim, eu acho que aí é de cada um tem uma forma de entender. Eu, pessoalmente, entendo que o meu trabalho, ele é tanto numa abordagem da psicologia organizacional, quanto da psicologia do trabalho. Só que há uma diferença, né? Para mim é muito claro isso, né? A base conceitual é diferente. Por exemplo, se eu trabalho com psicologia organizacional, eu trabalho, né, uma atividade que eu desenvolvo dentro desse escopo de psicologia organizacional, desenvolvimento humano e desenvolvimento organizacional, que tem a sigla de DHO. Né? Quando você vê essa sigla DHO, Desenvolvimento Humano e Organizacional, significa isso. E você pode ver que quando a profissional coloca, né, que trabalha com DHO, ela se intitula como psicóloga organizacional. A psicologia do trabalho, né, que vai discutir essa relação, como que o trabalho afeta esse trabalhador, afeta a sua subjetividade, o seu emocional, o seu psicológico, o seu corpo físico, né? A psicologia do trabalho vai ter esse enfoque. Nessa abordagem tem a saúde mental e trabalho, que é o que eu comecei a trabalhar em 2016, eu retomei os estudos em 2016 da psicodinâmica do trabalho, e desde então, né, a partir de 2018, eu começo a trabalhar com saúde mental e trabalho também. Mas durante mais de quase 20 anos, né, inicialmente eu fui gestora de RH por uns 13 anos, mas na consultoria, a ênfase do meu trabalho era desenvolvimento humano e organizacional. Então, veja, para mim, isso está muito tranquilo. Não vejo conflito nisso, até porque a psicodinâmica do trabalho vai ter uma visão mais crítica nessa relação do trabalho com o trabalhador, né, das intersubjetividades, enfim. Bom, mas vamos lá falando novamente desse papel. Então, a gente pode trabalhar nessas duas abordagens, psicologia organizacional ou psicologia do trabalho.